Sexta-feira, 18 de outubro de 2024. Cordiais saudações, queridos irmãos. Hoje vamos apresentar a reflexão sobre os temas do Evangelho de João, tratados nesta terceira semana de outubro de 2024. Durante a semana, o foco do estudo foi João 1, versículo 9, 13, 14 e 18. E João 17, versículo 1 a 5. Mais do que em qualquer outro lugar nas Escrituras, o Evangelho de João proclama com ousadia, de forma precisa e poderosa, a verdade de que Jesus é Deus. Como Deus eterno, Jesus precede a criação e a própria eternidade. O discípulo amado aborda o tema da divindade de Jesus com tanta profundidade com o propósito de iluminar a verdade cósmica de que o Verbo se fez carne. Assim como Moisés inicia o Antigo Testamento asseverando a verdade da criação, João faz a mesma declaração no Novo Testamento. Assim, o tema da criação e do seu Criador, o Verbo, que é Deus, une tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. Ao ancorar o seu Evangelho na criação desde o início, João oferece uma âncora teológica para todas as outras discussões que se seguirão. Para João, o tema de Jesus como Criador era vital, porque Satanás, o grande enganador, odiava a verdade da divindade de Cristo e da sua igualdade com Deus. Perto do fim do primeiro século, heresias obscuras se infiltraram sutilmente na Igreja. Os hereges gnósticos questionaram a realidade da divindade de Jesus, espalhando dúvidas sobre sua encarnação. Esse perigoso fenômeno ocorreu aproximadamente 3 décadas após a escrita dos Evangelhos sinápticos. Consequentemente, trouxe desânimo entre os crentes e baixou seu moral espiritual. Os primeiros 18 versículos do Evangelho de João constituem um prólogo ao restante do Evangelho. Eles apresentam uma declaração teológica inabalável, concisa e compacta sobre a divindade de Cristo. Cristo, o Verbo, é Deus e sempre existiu. Ele é o Criador, a vida e o doador da luz. Ainda assim, ele se tornou um ser humano nascido de Deus e demonstrou seu amor, sua graça, e sua glória perante sua criação. O Senhor Jesus Cristo, o Divino Filho de Deus, existiu desde a eternidade como pessoa distinta, mas um com o Pai. Há luz e glória na verdade de que Cristo era um com o Pai, antes de terem sido lançados os fundamentos do mundo. Essa verdade, infinitamente misteriosa em si, explica outros mistérios e verdades de outro modo inexplicáveis, ao mesmo tempo que se reveste de luz inacessível. Respostas às perguntas da semana. João começa seu evangelho identificando Jesus como o Verbo que estava no princípio com Deus e que era Deus. João 1, versículo 1 a 3. Ele enfatiza o papel de Jesus como Criador para destacar a divindade de Cristo e sua autoridade absoluta sobre toda a criação. Isso estabelece a base para entender Jesus não apenas como Salvador, mas como o Ser eterno e todo-poderoso, o que é essencial para a compreensão de sua missão redentora. A criação é fundamental para a teologia cristã porque revela o poder, a soberania e o propósito de Deus. A criação conecta diretamente Jesus ao início de todas as coisas, mostrando que a redenção e a restauração que ele oferece fazem parte de um plano mais amplo que começou com a criação e será consumado na nova criação. Sem entender o papel de Cristo como Criador, a obra da redenção perde uma de suas bases essenciais. Uma compreensão correta da criação nos ajuda a reconhecer Jesus como Deus eterno e Criador. Isso afeta diretamente nossa percepção da redenção, pois somente o Criador poderia ter poder para restaurar a criação após a queda. Se Jesus não fosse o Criador, sua obra redentora perderia seu valor absoluto e abrangente. Se um ser criado tivesse morrido na cruz, o sacrifício não teria sido suficiente para cobrir os pecados de toda a humanidade. Somente o sacrifício de um ser eterno, perfeito e sem pecado, como Jesus, poderia satisfazer a justiça de Deus e prover a redenção completa para todos os seres humanos. Se Jesus não fosse Deus, perderíamos a esperança de salvação verdadeira e completa. Apenas Deus tem o poder de perdoar pecados e reconciliar o homem consigo. A divindade de Cristo garante a eficácia de sua morte e ressurreição, oferecendo vida eterna aos crentes. Sem essa verdade, nossa fé seria vazia, e a redenção, impossível. As palavras de Cristo revelaram seu caráter divino e seu propósito redentor. Como o Verbo encarnado, Jesus não apenas falou, mas também encarnou a vontade e o amor de Deus. Suas palavras eram autoridade divina. João 12,
versículos 49 e 50, e suas ações foram a plena expressão da natureza de Deus em forma humana, revelando o Pai ao mundo. Jesus disse a Filipe: Quem me vê a mim, vê o Pai. João 14, versículo 9, enfatizando que seu caráter reflete perfeitamente o caráter de Deus. Para quem tem dúvidas sobre o caráter do Pai, essas palavras mostram que tudo o que Cristo fez, seu amor, sacrifício e misericórdia, revela quem Deus é. Isso dissipa as dúvidas porque nos mostra que Deus, o Pai, é tão amoroso, acessível e compassivo quanto Jesus. Unigênito destaca que Jesus é o único Filho de Deus, único em sua essência e relacionamento com o Pai. Ele é o único meio de salvação, e sua singularidade reflete a exclusividade de seu papel como Salvador. Não há outro caminho para a reconciliação com Deus além de Cristo, o unigênito, cuja obra redentora é única e suficiente. A encarnação permanente de Cristo garante que ele se identifica conosco para sempre, intercedendo como sumo sacerdote que experimentou a humanidade. Isso nos dá conforto e segurança de que temos um Salvador que conhece nossas fraquezas. No futuro, significa que seremos ressuscitados e transformados como ele foi, vivendo eternamente com Deus em uma relação perfeita. Se Jesus tivesse morrido apenas para nos dar liberdade de escolha, a cruz perderia seu poder de redenção. As Escrituras ensinam que Cristo morreu para perdoar pecados e reconciliar o homem com Deus, não apenas para conceder escolhas. Deus não é neutro em relação às decisões, ele chama os seres humanos à obediência e oferece graça para capacitá-los a viver de acordo com sua vontade. A neutralidade de Deus seria incompatível com seu caráter justo e amoroso, que deseja que todos escolham a vida em Cristo. Jesus suportou a vergonha da cruz para alcançar a glória da ressurreição. Hebreus 12, versículo 2. Ele foi humilhado e ridicularizado, mas essa vergonha foi transformada em glória quando ele triunfou sobre a morte e o pecado. Na vida cristã, a vergonha por seguir a Cristo pode ser temporária, mas ela é invertida pela glória eterna que nos aguarda. Muitos cristãos podem experimentar vergonha por causa da fé, seja por perseguição ou zombaria. No entanto, ao perseverar, essa vergonha se transforma em honra diante de Deus, pois Cristo prometeu reconhecer diante do Pai aqueles que o confessam. Mateus 10, versículo 32. O sofrimento por Cristo é visto como um privilégio que resultará em glória futura. Jesus, a palavra, é Deus, e sempre esteve com o Pai e criou todas as coisas. Ele é a vida e a luz dos seres humanos. Tudo o que existe é dele e para ele. Jesus é o Logos, o meio de comunicação supremo de Deus com as criaturas. Jesus criou o mundo e ilumina todas as pessoas, mas nem todos o aceitam. A humanidade está dividida em dois grupos. Os que creem e amam a luz, e os que mantêm a incredulidade e amam as trevas. A hora de Jesus, o momento em que ele é glorificado, é a cruz, a revelação suprema de Deus. Que o Espírito Santo nos ilumine e que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Hoje, amanhã e para todo o sempre, e tenha um feliz final de semana. Amém.